moçada? Tudo bem? Bom dia a todos, a todas. Quem está falando aqui com vocês é o professor Marcelo Alonso, professor de Geografia. Eu sou um dos professores de Geografia dessa maravilhosa iniciativa da FATA Educacional, que é o Fato Livre, que é para justamente a gente estar mantendo contato com vocês, moçada, e não deixar a peteca cair. Não pode deixar a peteca cair. Se a nossa geração achou que ia passar imune pela face da Terra um evento como uma pandemia, moçada, a gente quebrou a cara. Nós já tivemos peste negra, já tivemos varíola, já tivemos gripe espanhola, já tivemos um monte de coisa. Agora nós temos a Covid-19. E temos que nos adaptar, né? A gente tem que, primeira coisa, pessoal, sobreviver a essa pandemia. Tomar os devidos cuidados, nós, nossos familiares, amigos, porque lá na frente está o Enem. Nós não podemos baixar a guarda, certo? E a gente está aqui para procurar ajudar vocês a chegar bem lá, moçada, no final dessa trajetória de vocês pelo ensino médio, porque aí vocês vão para a faculdade, pô, tá? Então esse projeto foi feito com esse intuito, tá ok? De procurar colaborar, ajudar, não deixar a peteca cair. Não pode deixar a peteca cair, não pode desanimar. Beleza? Tudo bem? Então eu vou ficar com uma das partes das frentes de geografia com vocês. Agora aí a gente precisa também que vocês nos ajudem nessa empreitada, tá? Aí vocês me perdoem, eu vou até aumentar um pouquinho aqui. Beleza, pronto. A gente precisa que vocês nos ajudem nessa empreitada. Então, por favor, ative o sininho, inscreva-se no canal, dê o seu like, certo? Que você vai estar ajudando a gente, claro que vai, a difundir mais ainda essa ideia, que eu acho que é muito legal, tá bom? Então vamos lá, vamos começar. Pessoal, presta bem atenção. O primeiro tema que caiu para mim, porque nós fizemos toda uma divisão, né? Eu, o Franques, o Francioli, certo? O Rogério, o Zeca, a gente fez toda uma divisão e o primeiro que caiu para mim foi esse aqui, certo? É a nossa aula 5, desenvolvimento e subdesenvolvimento. Então vamos lá. Pessoal, presta bem atenção. Quando nós tivermos, deixa de vez em quando eu vou mudando a posição aqui só para não atrapalhar, tá? Quando a gente teve a transição do feudalismo para o capitalismo, a primeira fase do sistema capitalista é o capitalismo comercial, que é a época das grandes navegações, você entendeu? Então, a partir dali, já começa a existir um negócio chamado divisão internacional do trabalho, que é isso aqui. Ah, Marcelo, mas o que é isso? Meu querido, é exatamente o que você está entendendo. Não, pessoal, não se esqueça, ajuda muito a gente na área de humanas. A disciplina mais importante que existe é língua portuguesa. Se o cara fala que é uma divisão internacional do trabalho, significa que o trabalho já passa a ser dividido internacionalmente entre os territórios. E nesse período, como é que era a divisão do trabalho? Era assim, a divisão internacional do trabalho. Você tinha os países que eram metrópoles, certo? Esses aqui. E você tinha os países que eram colônias. Se bem que a turma gosta de fazer uma diferenciação. Sempre tem aquelas 4 exceções. Estados Unidos da América, Austrália, Nova Zelândia e Canadá. Que o pessoal fala que eram colônias de povoamento. Mas o resto, tudo colônia de exploração. Certo? E aí, como é que era a divisão do trabalho? Simples. O que a colônia tinha que fazer? A colônia, ela tinha que mandar para a metrópole matéria-prima, metal precioso, gêneros agrícolas, certo? E a metrópole mandar o que para a colônia? Manufatura. Pronto. Era muito claro. O Brasil podia ter algodão, mas não podia fazer camisa. O Brasil podia ter minério de ferro, mas não podia fazer um garfo, uma faca de metal. Não podia. Só quem podia fazer isso era a metrópole, certo? Aí, numa segunda etapa, quando vem o capitalismo industrial, a divisão se mantém. As antigas metrópoles tornar-se-ão os países industrializados. E as colônias continuam colônias. E o que a colônia continua mandando para a metrópole? Está aqui, ó. Gênero agrícola, metal precioso, matéria-prima. E a metrópole para a colônia? Produto industrializado. Certo? Até que numa terceira etapa que nós estamos hoje, como que nós temos a divisão internacional do trabalho a partir do capitalismo financeiro e do capitalismo informacional, que é o presente momento do capitalismo? Aí é o seguinte, os países desenvolvidos,
Eles são os antigos países industrializados, as antigas metrópoles. Agora, entre os países subdesenvolvidos, agora você tem uma diferença. Você tem aqueles que são subdesenvolvidos, não industrializados. Exemplo, Bolívia, com todo respeito aos nossos irmãos bolivianos, mas é verdade. Bolívia, Costa do Marfim, Guatemala, certo? Afeganistão, esses não são. Mas você tem aqueles subdesenvolvidos que são industrializados. Índia, África do Sul, Brasil, México, Argentina. Então, existe essa diferença. Agora, como você percebe, é toda uma evolução dentro do sistema capitalista. E aí você percebe uma coisa, moçada, que lá na frente vai ajudar. Presta atenção. Todo mundo escutou aqueles 4 países que eu falei agora há pouco, certo? Canadá, Estados Unidos, Austrália e Nova Zelândia. Foram colônias de povoamento. Tudo bem. Pessoal, fala para mim. Qual país que você conhece que no passado foi uma colônia de exploração e hoje é desenvolvido? Não existe. Não tem. E qual país que você se lembra que no passado era metrópole? Metrópole. E hoje é subdesenvolvido? Não tem. Quem? Espanha? Portugal? Inglaterra? Reino Unido? França? Holanda? Bélgica? Não. Todos eles são desenvolvidos. Então, como você percebe, meu querido, o sistema se mantém. Ele não é feito para mudar. Entendeu? Isso a gente vai explicar lá na frente. Então, essa divisão internacional do trabalho, ela vem desde essa época do início do sistema capitalista, tá? Com o capitalismo comercial e as grandes navegações. Aí, num determinado momento, deixa eu mudar a posição. Quando a gente entrou, moçada, no período, vou ampliar um pouquinho, porque é o mapa mundo e não tem problema. Quando a gente entrou no período da Guerra Fria, aí surgiu uma divisão, certo? Do Yves Lacoste, uma galera, certo? Que enxergava o mundo dividido em 3 mundos. Quais seriam esses 3 mundos? Primeiro mundo, os países capitalistas desenvolvidos. O segundo mundo, os socialistas de economia planificada. Perdão, tá aqui, ó. Os socialistas de economia planificada. E o terceiro mundo, os capitalistas subdesenvolvidos. Então seriam esses 3 mundos. Mas isso na Guerra Fria, aquele negócio de Estados Unidos, União Soviética, capitalismo, socialismo, que era um mundo bipolar. Só que aí aconteceu uma coisa muito interessante, que é o seguinte: alguns países aqui do chamado terceiro mundo, alguns países do terceiro mundo, eles viraram e falaram assim: olha, vocês querem saber de uma coisa? Por que eu vou ter que ficar no meio dessa briga dos Estados Unidos com a União Soviética? Para quê? Eu não ganho nada com isso, certo? Eu tenho que ser mais do meu lado, pô. Eu tenho que olhar mais o meu lado. Então, durante a Guerra Fria, surgiu um movimento conhecido como movimento dos países não alinhados. Isso aqui foi em 1955, lá na Indonésia, na Conferência de Bandung, que começou isso aqui, certo? Esses países não alinhados eram países que naquela época diziam assim: ó, você quer saber de uma coisa? Eu não vou ficar nem do lado dos Estados Unidos e nem do lado da União Soviética. Eu vou ficar do meu lado. Então, a partir daí, surgiu esse movimento que é chamado de movimento não alinhado, dos países não alinhados. E ele existe até hoje, certo? Pra você ter uma ideia, todos esses países que estão em azul escuro aqui são países membros desse movimento. Os países que estão em azul claro são observadores, participam das reuniões, mas só como observadores, certo? Beleza? Ô Marcelo, mas peraí, deixa eu falar uma coisa para você, na boa. Eu sei que você falou para mim aqui de Guerra Fria, certo? Eu sei que você falou de Estados Unidos e União Soviética, tal e coisa, beleza. Mas, Marcelo, a Guerra Fria acabou, pô. O Muro de Berlim caiu em 89. A Alemanha se reunificou em 90. A União Soviética acabou em 91. A Guerra Fria acabou. A Guerra Fria teve um vencedor? Claro que teve, moçada. Foi os Estados Unidos, quer dizer, o capitalismo. O
socialismo saiu vencedor da Guerra Fria. O socialismo entrou em crise. Você entendeu? Por isso que eu não consigo entender gente aqui no Brasil querendo falar que nós estamos virando Cuba. Para! Onde que você viu isso, filho? Onde? Onde? O que tomaram de sua família nos últimos tempos? O quê? O que confiscaram do seu pai? Da sua mãe? Certo? O quê? O que você foi proibido de fazer? O que foi censurado? Pô, a pessoa tem que ser muito sem noção. Certo? Então isso é um fato. O capitalismo venceu a Guerra Fria. Só que agora, moçada, agora a divisão do mundo é assim. Ah, Marcelo, como é que é? Exatamente. Agora nós temos um mundo multipolar. Porque são vários polos de influência. Você tem o bloco americano, liderado pelos Estados Unidos, o bloco europeu, que é a União Europeia, a Alemanha, a maior economia, pega a África. Você tem o bloco asiático, que era o Japão, pegava o Sudeste Asiático, o Extremo Oriente. E agora você também tem os países emergentes. Ô Marcelo, quem que é esse bacana aqui? Meu querido, esse cara aqui é o Jim O'Neill. O Jim O'Neill era um grande executivo, certo? Hoje ele é membro do parlamento britânico hoje. Esse cara era funcionário de um banco de investimentos, um dos maiores bancos de investimento do mundo, chamado Goldman Sachs. E lá na década de 90 do século passado, foi ele que criou o termo BRIC. Não, Marcelo, é BRICS. Não. Quando começou, era. Quando começou? Brasil, Rússia, Índia e China. Aí, na primeira década do século XXI, a turma botou o S de África do Sul. Ah, Marcelo, mas você não botou ali. É exato. Eu não botei de propósito, porque aí eu posso até pegar aqui durante a aula e fazer isso aqui com vocês. Pronto. Pronto, agora é só salvar. Beleza? Tranquilo e fica corretinho. BRICS. Maravilha. Então, a partir daí, esses países passam a ser conhecidos como emergentes. Ah, mas tem outro ali. Exatamente. A nova aposta dele, moçada, perdão, eu não abri, né? Vou ficar só nos slides. A nova aposta dele é o MINT. O que é o MINT? México, Indonésia, Nigéria e Turquia. É um grupo de países que ele acha que se você investir nele, você pode ganhar muito dinheiro nos últimos tempos. Certo? Nos próximos anos, talvez. Agora, tem uma outra galera do Financial Times, lá no Reino Unido, que aposta nos TICs. O que são os TICs? Taiwan, Índia, China e Coreia do Sul. Então, todos esses países, nesse mundo multipolar hoje, eles são considerados o quê? Emergentes. Certo? Todos eles. Tá ok? Nos últimos anos. Tá joia? Então, essa é a realidade que a gente tem. Ô, Marcelo, mas tem uma linha vermelha ali no mapa, rapaz. Que linha vermelha que é essa? Pois é. Agora, a divisão do planeta não é mais assim, Ocidente e Oriente. Porque antigamente era assim, ó. Alemanha Ocidental, Alemanha Oriental. Berlim Ocidental, Berlim Oriental. Então era capitalismo, Ocidente, e socialismo, Oriente. Essa era a divisão. Você entendeu? Beleza? Essa era a divisão. Tá? Agora não. Agora a divisão é Norte-Sul. Olha ela aqui, ó. Agora a divisão é Norte-Sul. Beleza? Ah, e como que é a divisão Norte-Sul? Ricos, pobres. Centro, periferia. Desenvolvidos, subdesenvolvidos. Essa é a divisão. E você tá vendo, moçada, que essa linha vermelha não é a linha do Equador. A linha do Equador passa bem aqui, ó. Você vê que é uma linha meio flexível que vai separando quem é desenvolvido de quem é subdesenvolvido. Certo? Ela vem pegar a Austrália aqui embaixo. Vem pegar a Nova Zelândia. Você entendeu? Agora deixa a Indonésia. Certo? Beleza? Então essa é a divisão. Ah, Marcelo, mas aí eu preciso saber o seguinte. E como é que eu vou caracterizar um país como desenvolvido ou subdesenvolvido? Pessoal, aí é o seguinte. Presta atenção. Vamos pegar algumas coisas básicas. Tá? Perdão. Vamos lá. Países desenvolvidos. Tem elevada capacidade de produção técnica científica, é verdade, registro de patentes, né, industriais, eficientes meios de transporte e comunicação, alto nível de industrialização, boa infraestrutura, elevado grau de instrução educacional, população muito educada, agricultura moderna, grande população urbana. Ah, mas você botou um asterisco ali.
Meu querido, eu botei um asterisco pelo seguinte, é uma coisa meio esquisita, né? Mas, por exemplo, a América Latina hoje é a região mais urbanizada do mundo. E a maior parte dos países da América Latina é subdesenvolvida. Esquisito isso, né? Vocês entenderam? Por isso que tem algumas observações que eu coloco que elas também estão presentes em muitos países subdesenvolvidos. Tá? A maioria da população do Brasil também é urbana. Tá? O IDH é elevado, o crescimento vegetativo é pequeno, baixa taxa de natalidade, baixa taxa de mortalidade, certo? Tem uma significativa diminuição do número de crianças e jovens, é um número de velhos maior. A sede da maioria das multinacionais é lá. Maior igual, Marcelo, maior igualdade de oportunidade. Você botou asterisco também. Também coloquei, moçada, a situação não está boa lá. Olha o tanto de protesto que está tendo no Reino Unido, nos Estados Unidos. A questão racial e da pobreza lá é latente também. A coisa não está funcionando muito bem lá também. A desigualdade tem aumentado, tá? Tem um melhor nível de alimentação, maior acesso ao bem-estar material, e isso também é relativo. É claro que as populações lá têm mais, você entendeu? Mas em muitos países subdesenvolvidos você tem um bom acesso a meios materiais. Mas lá realmente é uma coisa mais acentuada. São exportadores de produtos industrializados, certo? Realmente são países que detêm a tecnologia de ponta, isso é um fato. Forte atração para os fluxos imigratórios, atrai muitos imigrantes devido à boa qualidade de vida e tem uma elevada expectativa de vida, um grande número de idosos na população. Essas são características de países desenvolvidos. Agora, aí, moçada, nós vamos para os subdesenvolvidos. Primeiro, tem uma dependência financeira? Claro que tem. Tem dívida externa, muitas vezes está pendurado no FMI, tem isso. Tem dependência tecnológica? Tem. Seu celular é Samsung, sua televisão é Panasonic, o seu carro é Volkswagen. Tem essa dependência. Dependência da exportação de commodities. Ah, Marcelo, pelo amor de Deus, eu sempre esbarro nessa palavra aqui, não sei o que é, commodities. Meu querido, todas as vezes que você escutar a palavra commodities, é matéria-prima. É matéria-prima. Perdão, sai Covid. Isso quer dizer que soja, algodão, milho, carne bovina, carne de frango, petróleo, minério de ferro, tudo isso é commodity. Ah, mas se é automóvel também? Não, aí já é produto industrializado. Os países subdesenvolvidos têm uma forte dependência da exportação de matéria-prima, commodities, certo? O nível de pobreza realmente é maior, claro que é. Você tem o pagamento de royalties, que são os direitos autorais, os direitos de patente dos produtos industrializados. Corrupção. Ah, mas você botou um asterisco. Claro que botei. Porque esse é um complexo de vira-lata brasileiro de achar que corrupção é só aqui. Ah, mas igual aqui não tem em nenhum outro lugar do mundo. Meu querido, nos Estados Unidos tem máfia. Lá no Japão tem aquela tal de Yakuza, aqueles caras tudo tatuado. Para com isso, gente. Onde tem dinheiro no planeta tem corrupção, pô. Ora, e outra, aqui no Brasil também tem uma coisa engraçada. Você reparou isso? Aqui no Brasil só tem corrupto. Ai, fulano é corrupto. Ai, fulano... Não tem corruptor. Não tem. Com todo respeito aos policiais, moçada. Civis, militares, o que quer que seja. Mas todas as vezes que tem uma blitz, que o guarda chega e vem pedir o documento do carro, tal, é sempre ele que pede dinheiro. Ele é o corrupto. Você nunca viu um motorista de carro falando assim, pô, seu guarda, mas não tem como ajeitar aí, não tem como a gente dar um jeito, tal. E aí, o guarda que é corrupto? O guarda que é corrupto? E aquela vez no cinema que você chegava, não, vamos chegar ali, tem um amigo meu, vamos encostar nele, vamos furar a fila. E aí, quem é o corrupto? Quem? Porra, pelo amor de Deus, gente. Tem o corruptor também. Ora, então isso aí eu acho que não é critério. Tá? Ah, mas ele é elevado à população rural. Depende. Tem muito país subdesenvolvido, como Argentina, México, Brasil, a maioria da população é urbana. Certo? Sistema de plantation, depende. Você vê que o Brasil é uma potência no agronegócio, a Argentina também. México também tem. Certo? Baixo e médio IDH, na maioria dos países, sim. Agora, países como o Brasil, o IDH é alto. México é alto. Chile é muito alto. Argentina, acima de 0,800. Certo?
Problemas de infraestrutura e logística? Tem. Aeroportos, estradas, tem. Elevada taxa de mortalidade infantil? Depende do caso. Nós já conseguimos baixar muito a nossa. Atingimos a meta do milênio. Mas na maioria dos países subdesenvolvidos, realmente ela é alta. Essas são características. Beleza? Com as devidas ressalvas. Agora, pessoal, é aqui que eu quero me ocupar um pouco mais com vocês. Tá? É isso aqui. Ai, como é que é isso, Marcelo? Subdesenvolvimento. Etapa, fase, condição. É o seguinte. Moçada, principalmente em época que tem político, o cara tá fazendo um discurso. Quem é aqui que já não escutou o seguinte? Olha, nós temos que cuidar das criancinhas de hoje, porque as crianças de hoje serão os adultos de amanhã. Não, é mesmo? Eu não acredito. Você jura? Tá aí uma coisa que eu não sabia. As crianças de hoje serão os adultos de amanhã. Claro que serão, caramba! E os adultos de hoje serão os velhos de amanhã. Calma, não tô nervoso, tá? Só fico falando. Mas Selma, por quê? Meu querido, presta bem atenção. Isso é uma coisa lógica. Infância, adolescência, juventude, maturidade, velhice, são etapas, são fases da nossa vida. Ah, mas o que isso tem a ver com desenvolvimento e subdesenvolvimento? Meu querido, presta bem atenção. Se você pega um país que é subdesenvolvido e você fala que essa é uma etapa, uma fase da vida dele, significa que se ele é subdesenvolvido, um dia ele vai ser desenvolvido. É uma fase pela qual ele está passando. É uma etapa. Ah, mas ele não é assim. Eu acho que não. Ah, mas, meu querido, eu falei para vocês lá atrás, tirando aqueles 4 que eu falei, Estados Unidos, Austrália, Nova Zelândia e Canadá. Pega para mim um país que no passado foi colônia de exploração e hoje é desenvolvido. Me pega um país que foi metrópole e hoje é subdesenvolvido. Não tem, caramba! É uma condição imposta pelo sistema, pô! Porque nós estamos dentro de um sistema capitalista que se baseia no quê? Na existência do explorador e do explorado! Você acha realmente que um país desenvolvido quer que um subdesenvolvido se desenvolva? Para quê? Para concorrer com ele? Meu querido, desculpa pegar isso dentro da sociedade brasileira, mas será que você entendeu por que tem algumas pessoas ricas tal, que ficam incomodadas quando vem o filho da empregada fazendo engenharia? A filha da cozinheira fazendo psicologia? Ah, mas por quê? Porque não é o papel dela. Não é o lugar dela. A avó dela foi cozinheira, a filha, a neta tem que ser cozinheira também. Quantos de vocês já não viram uma pessoa? Geralmente a mulher, mas sabe, tem a questão da serviços domésticos para a mulher, né? Quem que já não viu uma pessoa, uma mulher, empregada doméstica, certo? Trabalha para patrões, um casal patrões. E de repente um dos filhos do patrão casa e tem um filhinho. Se a empregada tem uma filhinha mocinha, você já não percebeu que ela vai trabalhar de babá? É o primeiro emprego dela. Ela vai trabalhar de babá pro neto dos patrões. Oh, isso é sociedade brasileira, certo? Sua mãe é empregada, você tem que ser empregada também. Seu pai é pedreiro, você tem que ser pedreiro também. O que você quer estudar? Esse é o seu papel na sociedade. Por isso que tem gente incomodada quando vai para o aeroporto e vê o porteiro do prédio viajando de avião. Nossa, o porteiro do prédio, ué, não pode? Por isso que fala que aeroporto é rodoviário, aí o pobre não pode viajar de avião. Não pode frequentar o mesmo lugar. Não pode ter a mesma oportunidade. Por que não? Então, moçada, é uma condição imposta pelo sistema. Na minha opinião, é. E aí tem gente que já acha de novo. Não vem com esse papinho furado. Podia eu estar falando para você que essa é uma condição imposta pelo sistema capitalista, o explorador e o explorado. Você entendeu? Você não está entendendo com isso que eu estou defendendo o comunismo, né? Porque eu estou de saco cheio de todo mundo ficar falando por aí que professor de humanas é tudo comunista. Pô, para com isso. Certo? Eu quero uma vida justa para todo mundo. As mesmas oportunidades. Só isso. Só isso. Por que aquele não pode ter oportunidade e esse pode? Certo? Beleza? Com todo respeito, é isso. Então eu vou nessa direção. Moçada,
Desenvolvimento, subdesenvolvimento é uma condição estrutural do sistema capitalista. Ele se estrutura em cima da desigualdade. Ele se estrutura em cima da exploração de um sobre o outro. Tranquilo? Vocês entenderam? Beleza? Então, por isso que a gente pegou esse tópico aqui para analisar isso. Agora vamos para a resolução do exercício. Vamos lá. Moçada, é o seguinte, olha só. Tá aqui, ó, resolução do exercício. Até a década de 30, eram considerados países desenvolvidos aqueles cuja economia estivesse fundamentada na produção industrial e países subdesenvolvidos aqueles em que a economia estivesse assentada na agricultura e na exploração mineral. Atualmente, com algumas exceções, no panorama global, funciona como importante critério para separar os países desenvolvidos e os subdesenvolvidos o... Tá aqui os 5 itens, certo? Ah, Marcelo, a letra B ali, eu não estou entendendo o que é o setor terciário. Meu querido, o setor terciário é comércio e prestação de serviços, certo? Esse é o setor terciário, tá bom? Beleza? Então vamos lá, o que serve? Para diferenciar hoje desenvolvido e subdesenvolvido. É o elevado nível de urbanização, predomínio do setor terciário na absorção da população ativa, predomínio das exportações sobre as importações, controle sobre o conhecimento e sobre as tecnologias de ponta, controle de matérias-primas pesadas e uso intensivo de energia. E aí, hoje, o que diferencia um país desenvolvido de um subdesenvolvido? Ah, Marcelo, é a urbanização. Eu acho que não. Calma, eu falei para vocês, gente, a América Latina é a região mais urbanizada do mundo e a maioria dos países é subdesenvolvido. Eu acho que esse não é um bom critério, não. Ah, então é o comércio, a letra B. Gente, eu também acho que não, cara. Sabe por quê? Porque, veja bem, se a América Latina é a região mais urbanizada do planeta, centro urbano é onde tem comércio e prestação de serviço, pô. Eu acho que não é um bom critério. Ah, então é o predomínio das exportações sobre as importações. Negativo. Eu acho que não é. O fato de você exportar mais do que importar significa que você vai ter uma balança comercial superavitária. Você vai ter lucro, mas você pode ter prejuízo, por exemplo. A balança comercial dos Estados Unidos é deficitária. A do Brasil é superavitária. E aí? Então nós somos desenvolvidos e eles não. Controle sobre o conhecimento e sobre as tecnologias de ponta. Esse eu acho que é um bom critério. Moçada, vamos ser francos, olha o seu notebook, olha o seu laptop, aquilo que a gente falou agora há pouco. Esse é um bom critério. Matéria-prima na letra E, não. Minério de ferro o Brasil tem, soja o Brasil tem, algodão o Brasil tem, a Índia também tem, certo? A Bolívia também tem estanho, tem lítio, a Venezuela tem petróleo, não é por aí. Agora, conhecimento e tecnologia de ponta, esse é um bom critério para definir hoje quem é desenvolvido, quem é subdesenvolvido. Então, o gabarito é a letra D. Tá joia? Beleza? Pessoal, me despeço aqui de vocês nessa nossa primeira aula, tá? Espero que vocês tenham gostado. Mais uma vez, ative o sininho, inscreva-se no canal, dê o seu like ou dislike, tá? Você me perdoe, não tem jeito. A voz é horrível. Depois de 25 anos de sala de aula, parece o Zé Colmeia mesmo. É isso aqui. Tá? Vocês me perdoem, mas não tem como mudar. Tá bom? E a gente vai estar junto nesse projeto, sempre lembrando que o foco é lá no final do ano, moçada. O mundo continua, a vida continua. Nós vamos fazer o Enem. E vocês vão para a faculdade e a gente quer ajudar. Tá ok? Um beijo a todos e a todas. Cuidem-se e até a nossa próxima aula 6 sobre migrações. Tá bom? Tchau, tchau para vocês, gente. Um abraço.